o pão da palavra de Deus. Vou pedir para vocês abrirem em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Olha o que Paulo escreveu aqui em 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Amém? Isso aqui é muito importante nós entendermos. Não é assim apenas o Novo Testamento, não são apenas os evangelhos, não é apenas Gênesis. Alguns falam que nós devemos ler apenas o Novo Testamento, porque o Antigo é antes de Jesus. Paulo, ele está falando, toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando nós falamos toda, ele está dizendo, desde o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, todos eles, sem nenhuma exceção, eles são inspirados por Deus. Nós aqui sempre falamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é a verdade absoluta. O que está escrito na Bíblia é a verdade. E aí, Paulo continua assim, olha, que ela é inspirada, ela é útil para o ensino, para a repreensão. Então, à medida que nós lemos, que nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos aprendendo, o Senhor vai nos repreendendo através da palavra, porque quando a gente lê ali, a gente vê que a nossa vida não está de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. Então, ali nós somos o quê? Corrigidos. Para a educação na justiça. Aí, o verso 17, ele diz qual é o propósito. Qual o propósito da palavra de Deus? Por que ela é inspirada por Deus? Ele diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, correto? Qual é o propósito? A fim de que o homem seja o quê? Perfeito. É exatamente isso que está escrito aqui. Para que o homem seja perfeito. Então, em que lugar que nós vamos buscar essa perfeição? É na palavra de Deus. À medida que nós vamos lendo a palavra, à medida que nós vamos estudando a palavra, nós vamos aprendendo mais, o Senhor vai nos corrigindo, o Senhor vai nos orientando, o Senhor vai nos educando, até que a gente vai ficando mais perfeito. Aí a gente fala assim, né? Quem que nunca falou isso? Ah, mas ninguém é perfeito. Não é verdade? Mas o que a palavra fala? Que a Bíblia está ali, a fim de que o homem seja perfeito. A palavra também tem um versículo que diz na Bíblia, que fala assim, sede perfeito, sede santos, como o Pai é santo, mas tem um que fala também de sede perfeitos. Então, a Bíblia nos ensina a buscar essa perfeição. Porque enquanto nós estamos naquela assim de, ninguém é perfeito, é muito fácil. É muito cômodo para nós andar embaixo dessa verdade de que ninguém é perfeito. Porque aí eu posso errar à vontade, eu posso fazer todos os meus erros, porque, mas ninguém é perfeito.
Mas nós precisamos buscar essa perfeição. E nós só vamos aprender, porque nós vamos conseguir, através da palavra de Deus, onde o Senhor vai nos corrigindo, vai nos educando, vai nos ensinando. Então, é o que está na Bíblia. Então, e aí nós precisamos nos fundamentar na palavra de Deus. Para que a gente não seja levado a todo vento de doutrina ou invenções dos homens. Mas existe um perigo implícito, um perigo assim, escondido, que é nós sermos levados a todo vento de doutrina, a nós começarmos a ouvir na internet tudo enquanto é mensagem de pastores. Porque existem muitos pastores, existem muitas narrativas que estão nos levando, que está levando o povo de Deus para o inferno. Existem as narrativas aí das palavras de motivação, as palavras motivacionais. E agora existe uma narrativa muito perigosa, onde pastores famosos, pastores conhecidos, pastores talvez até mesmo que muitos aqui sigam, gostem e admirem, que dizem que nem tudo que está na Bíblia é para ser seguido, que a Bíblia ela precisa ser atualizada, porque o que foi escrito é para aquela época. Se nós concordarmos com isso, nós estamos errados. Nós estamos indo contra o que diz a palavra de Deus. Porque a Bíblia, o Espírito Santo, não erra. O Espírito Santo, ele não atualiza. Ele não vive, ele não vai mudando de acordo com o tempo. São muitas palavras, é tanta coisa que estão ensinando na internet, nos podcasts, nos cultos online, né? Principalmente em podcasts, que nós gostamos de assistir, nós gostamos de ouvir, que são muito as lives que vão contra a palavra de Deus. Mas aí a gente ouve e a gente não conhece, porque não lê, não estuda. A gente acha assim, uau, então é isso. Aí vem um outro lá e fala outra coisa. Uau, é isso. Aí vem um outro lá e fala, nossa, a pessoa fica igual barata tonta. Indo assim, ó. Sabe, seguindo todo vento de doutrina. E isso nós não podemos. Nós temos que nos basear no que diz a palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de nós, correto? O Espírito Santo habita dentro de mim e habita dentro de cada um de vocês. Então, quando a gente fala assim, mas eu não entendo a palavra, eu não consigo ler, é muito difícil. O que nós temos que fazer? Falar com o Espírito Santo, que habita aqui dentro. Falar, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Me ajuda, por favor. E o Espírito Santo, ele vem nos revelando a verdade, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 4, verso 14, diz assim, olha o que Paulo escreveu. Então, não é para a gente ir por todo o vento de doutrina. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você já nasceu de novo, precisa do alimento genuíno para o seu crescimento espiritual, e o alimento deve ser apropriado
E a cada dia, a cada fase da sua vida, deve ser um contínuo progresso. Então, à medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos aprendendo mais. O Senhor vai nos ensinando mais. E quando fala do alimento, nós estamos falando da palavra de Deus. Nós precisamos crescer, nós precisamos progredir nesse conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos retroceder, não podemos estagnar, não podemos. A gente precisa crescer. E hoje aquilo que deveria ser uma bênção, que é a exposição da palavra de Deus, a facilidade que nós temos para ouvir a palavra de Deus através, da internet, também acaba sendo um empecilho. Porque como eu falei, muitas linhas diferentes, isso acaba trazendo confusão para a nossa mente. Então, cuidado com aquilo que nós estamos assistindo, com aquilo que nós estamos ouvindo. E aí existem vários níveis de maturidade espiritual na palavra de Deus. São vários níveis. Existe o bebê, por exemplo, ali está a nossa querida Elisa. A Elisa, ela está sendo amamentada pelo leite materno. Eu não posso chegar para a Elisa, estou comendo um pedaço de carne, eu não posso chegar e colocar na boquinha dela. Porque ela vai engasgar, vai fazer mal. O organismo dela ainda não está preparado para esse tipo de alimento. Mas vai chegar um momento em que ela vai poder. Eu não posso chegar igual minha mãe disse que fazia, com a gente. Falar, viu? Ela molhava a chupeta no açúcar e colocava na boca para a gente chupar a chupeta. Ai, é por isso. Está aí, está explicado. Está explicado, agora eu entendo o problema. Mas nós não podemos fazer isso com uma criança. E hoje a gente tem aprendido isso. A criança, o processo de introdução na alimentação hoje é totalmente diferente da época da minha mãe, na minha época já é diferente para a época da Elisa. Já é totalmente diferente. Então, nós precisamos, espiritualmente também é assim. Mas, daqui a um aninho, a alimentação dela vai estar diferente. Daqui a 2 anos vai estar diferente. Daqui a 10 vai estar diferente. Vai progredindo. E assim, espiritualmente, é com a nossa vida. Nós começamos como bebês, mas a gente precisa ir crescendo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha o que Paulo está falando para aquela igreja. Eu tinha que falar com vocês já num outro nível, mas vocês não estão crescendo. Até quando vocês vão ficar crianças? Paulo aqui está dando um puxão de orelha naquela igreja, a igreja de Corinto, porque eles não estavam crescendo espiritualmente. Eles não estavam buscando na palavra de Deus esse crescimento. E se nós vivermos somente ouvindo palavras que são ditas na internet, nos podcasts, nos cultos, isso não traz crescimento espiritual. Cuidado. O crescimento espiritual, ele vem pela leitura da palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus, a fim de que... mas eu não posso mais ouvir podcast. Pode, claro que pode. Mas seleciona. Hebreus, no capítulo 5, verso 13, diz assim: Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, o leitinho é para criança.
Ou seja, aquela pessoa recém-convertida que não conhece nada, está lá a palavra de Deus. Ela pode ler? Pode e deve. À medida que vai lendo, vai crescendo. Quanto tempo isso vai demorar? Depende de cada um. Isso depende. Diferente de um bebê que vai ter o tempo certo, a idade certa para introduzir o legume, para introduzir a carne, para introduzir o doce. Diferente da criança, de um ser humano, né, quando está na alimentação natural, o nosso crescimento espiritual vai depender de cada um de nós. Tem pessoas que estão na igreja há 50 anos e continuam como bebês espirituais. Porque são aqueles que vêm, sentam no banco da igreja, ouvem uma palavra no domingo, às vezes, né, perde um pouco a palavra, porque dá umas cochiladas, vai embora para casa, passa de segunda até o outro domingo sem abrir uma Bíblia, sem estudar, sem orar. Esses vão crescer espiritualmente? Não vão. Estão salvos? Não estou falando de salvação, tá? Estou falando de nós crescermos espiritualmente, de aprender mais daquilo que o Senhor tem para nós. Tem pessoas, tem novos convertidos, que olha, que voam, porque mergulham ali no estudo da palavra, mergulham no ensino da palavra, essas pessoas voam. Quando a gente vai ver, está sabendo mais que a gente. Uau! Como que você já sabe tudo isso? A pessoa está mergulhando, está voando, não tem preguiça de ler, não tem preguiça de estudar. Está ali, ó, voando. Então, é o que nós precisamos fazer também. Nós precisamos voar. Tem que lançar fora toda a preguiça. Não é para ficar como bebês. Aqui diz que o jovem ele precisa de um sustento mais forte. O jovem, né, ele precisa de uma alimentação mais forte, não precisa? Para aguentar, para correr e não se cansar. Como diz aqui lá em Isaías 40:30, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Então, os jovens também precisam. Então, quando nós estamos falando aqui de crianças, de jovens, nós não estamos falando a respeito do natural, mas aqueles que são crianças espirituais, que são jovens espirituais. Então, quanto tempo eu vou passar da minha fase infantil à minha fase de juventude? Vai depender de nós. Quanto tempo eu vou passar da minha fase de juventude à fase da maturidade? Vai depender de nós. Não vai depender do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha. Não vai. Vai depender somente de você. Vai depender somente de mim. Porque essa busca, esse estudo, ele é individual. A nossa busca, ela é individual. O nosso crescimento espiritual é individual. Então, pode ser que ali chega o casal juntos na igreja, se convertem, são batizados ao mesmo tempo. Um dos dois começa a estudar, começa a buscar, está lá na frente. Espiritualmente falando. Por quê? Porque isso é individual. Depende de cada um de nós. E os adultos comem o alimento sólido. Eu vou ler aqui o... Cadê? Pedir para vocês abrirem, se vocês estiverem com a Bíblia, Hebreus capítulo 5, eu vou ler do verso 11 até o 14.
Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Então, olha o escritor de Hebreus aqui também, puxando a orelha dos hebreus. Já pensou a gente ouvir isso do líder? Olha, você está muito lento para aprender. Vamos lá, vamos correr. Mas o lento para aprender aqui não é porque a pessoa tem dificuldade de aprender. É porque a pessoa não está buscando. Não está estudando. Não está lendo a palavra. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, olha o que ele está falando. Vocês já tinham que ser mestres. Vocês já tinham que estar ensinando. E, na verdade, vocês estão tendo que aprender aquilo que vocês aprenderam lá do começo. Ou seja, ficaram de recuperação. Reprovaram. Voltaram para o primeiro ano. Voltaram para o jardim da infância. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. É crescer. Sabe, chega uma certa hora que não dá mais para a gente ficar falando papai do céu, gente. Papai do céu, a gente fala com as crianças. Tem gente que está há anos na igreja e está chamando Deus de papai do céu. Ele é o nosso papai? Claro que ele é o nosso papai. Tem problema chamá-lo de papai? Claro que não, nós precisamos chamá-lo de pai. Mas quando essas pessoas chamam de papai do céu, sabe, é uma forma infantil. Eu, quando vou orar, eu sempre falo com o pai, eu chamo ele de pai. Ele é do céu? Ele é, claro que ele é, onde ele habita. Mas o problema é a forma infantil com que muitos ainda chamam ele de papai do céu. Né? Precisamos crescer até na forma como a gente chama o nosso pai. Ah, mas não posso mais chamar papai do céu. Pode, mas não de forma infantil. Isso nós não podemos. Nós temos que crescer. Existem o nosso nível de crescimento, por exemplo, tem coisas que eu ensino para os meus netos da palavra de Deus, né? Eles amam ouvir histórias, mas a forma com que eu falo para eles, eu preciso tomar cuidado, porque quando a gente conta as histórias, principalmente do Antigo Testamento, tem lá, né, as guerras, matou, né, Davi matou, cortou a cabeça do gigante. Como ensinar isso para uma criança? Então, a gente vai usando as palavras de acordo com a idade. Agora, nós que somos adultos, nós precisamos crescer espiritualmente. Hebreus, no capítulo 6, do verso 1 ao 3. Hebreus, capítulo 6, verso 1 ao 3, diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Nós precisamos crescer espiritualmente. Vocês concordam com isso? E olha, nós pastores que estamos aqui na frente, sempre nos preparando para ministrar uma palavra,
não pensem vocês que nós também não precisamos buscar mais, cada vez mais fundo. Nós também precisamos cavar cada vez mais fundo. Porque senão nós vamos ficar sempre no raso. Então nós também precisamos estudar, nós precisamos buscar mais para nos aprofundarmos, porque é algo maravilhoso. O Espírito Santo, ele sempre tem algo novo para nos ensinar. Sempre. Nunca vai existir, enquanto estivermos vivos, aquela fase da nossa vida onde nós vamos falar assim, bom, agora está tudo bem, já sei tudo. Quando a gente falar isso, acho que o Senhor vem e nos busca. Porque sempre alcançou a perfeição, mas devemos ser perfeitos. Eu acho que não é eu acho que não é a questão de perfeição. A questão é de conhecimento, de já saber tudo. Então existe sempre algo que o Senhor precisa nos ensinar. Sempre. Então, os adultos comem o alimento sólido e existe os vencedores que se alimentam do maná escondido. O que é esse maná escondido, do qual os vencedores, aqueles que já... Sabe, você está cavando, a pessoa vai cavar um poço, aí ela cava, vai fundo, até que encontra água. Eu acredito que seja isso. Nós cavarmos, e aí o Espírito Santo nos revelar aquilo que ainda não foi revelado. Nos revelar as profundezas da palavra de Deus, os mistérios da palavra de Deus. Jesus, ele falava com a multidão. Quando Jesus falava com a multidão, ele falava o quê? Em parábolas. Mas quando Jesus, ele entrava para dentro de uma casa com os discípulos, o que ele fazia? Ele contava os segredos de cada uma daquelas parábolas. Ele explicava. É nesse nível que nós precisamos chegar. É esse nível que nós precisamos, sabe, ter o anseio de chegar. É a revelação. Quando nós estamos lendo algo... Esses dias eu estava até... antes do congresso, eu estava preparando uma palavra para ministrar para as pastoras. E eu estava ali falando sobre Elias. E é interessante que tinha lá o servo do rei Acabe. Chegou um momento em que Deus mandou Elias conversar com Acabe. Né? Depois que o Senhor retirou Elias, aí falou assim, agora você vai voltar e você vai lá conversar com Acabe. E Acabe queria matar Elias. E no caminho, ele se encontra com esse servo de Elias. O servo de Acabe, ele trabalhava com Acabe, mas ele era uma boa pessoa. Ele tinha escondido na caverna lá alguns profetas. E ele estava indo no caminho, de repente, ele se encontra com Elias, o servo de Acabe. E aí Elias fala para ele, olha, eu preciso falar com Acabe. Ele falou assim, mas você está louco? Você quer que eu vá falar para Acabe que Acabe quer te matar? De repente eu estou de frente com Acabe, falando, olha, Acabe, é o seguinte, Elias está aqui falando com você. Na hora que eu olho, cadê Elias? Aí na hora que eu li aquilo, eu falei, uau! Se ele fala isso, é porque era comum Elias, aquele que foi arrebatado, que não viu a morte, ele fala desse jeito, olha, pode ser que o Espírito do Senhor tire você desse lugar nesse momento. E aí eu falei assim, se ele falou isso, é porque isso já aconteceu antes. Isso já aconteceu. Era algo assim,
rotineiro pode ser na vida de Elias. Ele estava aqui e, de repente, o Senhor o tirava. Agora você vai para cá. A Bíblia não fala sobre isso. Mas naquele momento, sabe, veio assim. Falei, uau, exatamente o que acontecia com Elias. Ele tinha essa intimidade com o Senhor. Então é isso, sabe, quando nós estamos lendo, então vem essa revelação. E às vezes é algo que está tão claro, mas que nós já lemos várias vezes, já passamos por ali, e a gente ainda não destacou. Em algum momento, quando precisar, nós vamos ler e o Senhor vai abrir os nossos olhos. Então, isso aí é para os vencedores. Mas quando que nós vamos ter isso? À medida que a gente vai lendo, à medida que a gente vai buscando, à medida que a gente vai pedindo para o Espírito Santo nos ensinar e nos ajudar. Então, tem alguns versículos aqui que dizem assim a respeito, né, dos Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu vou ler agora Apocalipse 3, 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Os vencedores, quando lerem sem santidade, ninguém verá a Deus. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Separado do quê? Do mundo. Separado dos hábitos do mundo. E aí, aquele que tem maturidade, aquele que já passou desse nível, aquele que quer ser esse vencedor, quando lê sem santidade, ninguém verá a Deus, vai bater assim acho que um desespero pela busca dessa santidade. De verdadeiramente querer se afastar de tudo aquilo que Deus reprova, de tudo aquilo que está no mundo. Porque sem santidade eu não vou ver a Deus. Então, aí eu começo a pensar, quão perto eu estou dessa presença de Deus? Ou quão afastado eu estou dessa presença de Deus? O quanto eu tenho buscado por essa santidade? O quanto eu tenho buscado para não mentir mais? Porque cada vez que eu minto, eu me afasto de Deus. O que eu tenho buscado para que o meu caráter seja transformado? Porque enquanto o meu caráter estiver nesse nível que está hoje, eu me afasto de Deus. O quanto eu tenho buscado para agradar a Deus? Porque às vezes eu estou lendo, eu tenho orado, eu tenho jejuado, mas será que como Jesus contou lá para aqueles que chegaram, Senhor, mas nós jejuamos, nós oramos, nós expulsamos demônio no teu nome. Aí Jesus falou assim, mas eu não te conheço. Quem é você? Por que isso? Porque não houve santidade. Então, não é só orar, não é só jejuar, não é só buscar, não é só ler. Tudo isso é importante. Nós precisamos disso tudo. Mas sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, essa palavra, esse versículo, é para os vencedores. É para a multidão? Não é para a multidão. É para os vencedores que vão ouvir, falar, eu preciso. Eu preciso. Talvez eu precise rever toda a minha história. Sem santidade, ninguém
verá a Deus. A palavra santo diz separado. Então, santo é realmente buscar essa intimidade, porque se a gente, para nós, na nossa mente, né, quando a gente olha assim, uma pessoa que sai expulsando demônio, uma pessoa que jejua muito, que ora muito, a gente pensa assim, esse aí é santo, esse aí é íntimo. Mas quando a gente vê Jesus falando, mas eu não te conheço, né? É só Jesus que pode falar isso, viu, gente? Nós não podemos chegar para ninguém e falar isso, não. Olha, você está expulsando demônio, você está fazendo isso, mas você não é de Deus, não. Pode parar, tá? Não podemos julgar e condenar. Isso aí foi Jesus quem falou. Então, essas pessoas chegaram e falaram isso, Jesus falou, eu não te conheço. Existe mais sobre a santidade, que vai além do expulsar demônios, além do jejuar, além do orar, que tudo isso faz parte, são as disciplinas espirituais. Nós temos sim que buscar essa intimidade, e eu acredito que a cada vez que a gente busca mais por essa intimidade, o Senhor vai nos tirando do mundo. Ele vai nos tirando daquilo que afasta ele do mundo, porque santo é separado. Aquilo que agrada demais ao mundo não pode nos agradar. Uma vida de santidade é uma vida de renúncia. Então, os níveis: crianças, bebês, jovens, adultos e os vencedores. Cabe a cada um de nós. Existe um tempo? O tempo depende de nós. Nós é que vamos determinar em quanto tempo da nossa vida, da nossa jornada, nós vamos chegar ao nível dos vencedores. Daqueles que realmente cavam fundo e o Senhor vai nos trazendo a revelação da palavra.